Dando continuidade ao evento, fiquem agora com a palestra intitulada Desafios e Estratégias para a Produção Sustentável de Alimentos na Promoção de Hábitos Alimentares Saudáveis. A palestra será ministrada pela Juliana Ferreira de Lima, que é técnica em agroindústria pelo CAVM da Universidade Federal da Paraíba e mestre em Ciências Agrárias pela Universidade Federal da Paraíba. Obrigada, Juliana. Bom dia, pessoal. Meu nome é Juliana Ferreira, sou da cidade de Serraria. Sou formada em agroecologia com graduação e também tenho mestrado em Ciências Agrárias e Agroecologia pelo Campus 3 da UFPB. Também tenho algumas formações técnicas, algumas especializações, todas voltadas para a área da agricultura e também para a área ambiental. Fui convidada para contribuir com vocês sobre o seguinte tema: desafios e estratégias para a produção sustentável de alimentos na produção de hábitos alimentares saudáveis. Então, assim, tudo tem a ver, né, com a produção agrícola, tudo tem a ver com a produção sustentável e também com esse encontro no qual nós participamos hoje, voltado para o tema da nutrição e dietética. Também fui convidada, acredito eu, que por fazer parte de alguns conselhos de direito que promovem a produção, a distribuição e o consumo sustentável de alimentos. Atualmente, eu estou como presidente do Conselho Municipal do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional aqui do município de Serraria e também como secretária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Conselhos estes que caminham, né, lado a lado, pois um está tratando a parte da segurança alimentar, da soberania alimentar, o acesso à alimentação em quantidade e qualidade, e o outro trata as formas de produção, como esses alimentos podem ser produzidos, são produzidos até chegar à mesa do consumidor. Também fui idealizadora e até hoje contribuo como voluntária da Feira da Agricultura Familiar de Serraria, que é uma feira agroecológica que acontece semanalmente na cidade, onde participam agricultores, agricultoras e os jovens também agricultores dessa feira. Essa feira hoje é constituída em uma associação que é um organismo de controle social cadastrado no Ministério da Agricultura, o que permite que eles possam comercializar seus alimentos como orgânico diretamente ao consumidor ou através de programas institucionais, que esses programas institucionais seriam o PENAI, que é o Programa Nacional de Acesso à Merenda Escolar, e também ao PAA, né, que era o antigo Programa de Aquisição de Alimentos, que hoje ele é constituído em PAB, Programa Alimenta Brasil. Então, eles podem comercializar nesses programas como orgânico e diretamente ao consumidor, não podendo deixar, por exemplo, em mercados para que possa ser comercializado por terceiros. Essa associação, essa feira, ela tem contribuído muito para o desenvolvimento, para a promoção de hábitos sustentáveis aqui no município de Serraria e também municípios próximos, porque a partir da Feira de Serraria, alguns outros municípios ao redor também institucionalizaram suas feiras, como é o caso de Borborema, Pilões, Arara, e quando eles começavam a fazer suas feiras, a organizar a Feira dos Agricultores, eles vinham até nós, do município de Serraria, e perguntavam, pediam nossa experiência, às vezes até nossa contribuição nas reuniões iniciais. Então, assim, de certa maneira, o município, a feira, os agricultores, eles ficaram como um exemplo. É importante, né, que esses agricultores eles consigam se organizar enquanto associação, enquanto grupos de direito, porque a partir daí eles conseguem ir além, eles conseguem buscar outras possibilidades, conseguem aprender uns com os outros, né, a partir da troca de experiência. Aqui, por exemplo, eles hoje, além de toda a produção agrícola que eles já desenvolvem, de produtos inovadores como geleias, fermentado de jabuticaba, geleia de jabuticaba, geleia de acerola, de tomate. Então, assim, é uma gama, é um leque diverso de produtos. Eles também têm um grupo de mulheres dentro da feira que elas trabalham hoje com arranjos florais. Então, elas ganham dinheiro também vendendo flores, vendendo ramalhetes e estão participando dentro desse arranjo floral, dentro de um organismo do Estado. Então, isso é muito importante porque vem a fortalecer e a dar visibilidade aos nossos agricultores e agricultoras. E um leque importante é que está trazendo também a juventude para poder atuar, para poder ficar no campo, né? Que a gente precisa combater esse êxodo rural, porque senão como é que daqui a alguns anos a gente vai falar em
Aí poder falar em soberania alimentar, em hábitos alimentares saudáveis, se a gente não tiver nossos agricultores familiares produzindo. Então, assim, dentro do tema da minha palestra, que me pediram para falar um pouquinho, que eu acho que não vai ser nenhuma palestra, vai ser uma fala rápida. Eu estou passando por algumas dificuldades, até técnicas aqui, tanto que não consegui fazer a apresentação para vocês. E também estou um pouquinho corrida, porque ganhei bebê recentemente, então assim, é uma correria. Então, estou gravando aqui entre um cuidado com o bebê e outro. Estou tentando correr aqui contra o tempo para conseguir gravar, mas claro que isso não vem ao caso. Então, eu vou tentar contribuir da melhor maneira possível. No final, vocês podem fazer as perguntas que posso responder. A apresentação da palestra também eu posso disponibilizar para a equipe do evento, disponibilizar aos participantes posteriormente, certo? E o que for preciso. Então, eu quis trazer aqui, como eles me pediram, desafios e estratégias para a gente poder trabalhar e poder fortalecer os hábitos de produção e de alimentação saudável. Eu quis trazer aqui para vocês o que eu acredito ser primordial. Então, a partir do que eu acredito que seja primordial para a gente conseguir promover essa segurança alimentar, essa produção também sustentável, eu acredito que tudo isso passa pelo eixo da educação. A educação é a base de tudo, não só para a alimentação saudável, mas para todas as outras coisas. Se a gente não conseguir trabalhar, principalmente com os nossos pequenos que estão lá na educação básica, e também com nossa juventude, a gente não vai conseguir promover nada, né? Eu acredito que a gente precisa formar cidadãos conscientes para que a gente tenha ações conscientes para o futuro. Então, assim, ao meu ponto de vista e ao ponto de vista de muitos outros pesquisadores, de outros cientistas que a gente vê por aí, que a gente escuta, que a gente lê, a educação é a base. E para que a gente possa ter essa soberania alimentar, essa segurança alimentar e essa produção sustentável, a gente precisa passar pelo que chamamos de educação ambiental, a educação alimentar e nutricional, que nada mais é do que você conscientizar nossas crianças e nossos jovens e os adultos também, com certeza, porque a partir do processo de ensino não é só o estudante que vai aprender, o professor, a professora, os educadores também vão estar aprendendo sobre os hábitos alimentares saudáveis, sobre os meios de produção saudáveis, sobre a valorização da pessoa que está produzindo aquele alimento que chega à sua mesa. Então, assim, pegando nas diretrizes nacionais, a educação alimentar e nutricional, ela é definida como um conjunto de ações educativas que estimulam a adoção de práticas e escolhas alimentares saudáveis, estimulam a escolha, né? Estimulam a adoção a partir de uma escolha. Não é que eu vou falar aqui, gente, mas vocês podem escolher consumir uma banana que foi produzida por um agricultor do município tal que você conhece, que você sabe como ele produziu, ao invés de consumir uma pera que veio de outro estado, que a gente não sabe como foi produzido, digamos assim, né? Claro que ninguém vai deixar de consumir a pera porque não sabe de onde veio. Mas isso é uma escolha, você vai optar por isso ou por aquilo. Ou então você vai consumir a banana, a jaca, a laranja, que é do seu município, ao invés de consumir um enlatado, que a gente não sabe como foi produzido, ao invés de consumir uma fruta que vem beneficiada de um outro local, com um monte de conservante, você consumir a fruta in natura. Então, assim, a educação alimentar ela vem para poder trazer possibilidades, para lhe estimular a seguir um meio mais sustentável, um meio mais saudável, mas ela não lhe obriga, porque a educação ela trabalha com a conscientização, com o exemplo, né? E a partir daí vai ter a valorização dos alimentos regionais, que isso fortalece a agricultura local, isso fortalece o município, tanto enquanto gerador de alimento, mas também enquanto gerador de renda para aqueles agricultores que estão na ponta, que estão produzindo, trazendo visibilidade também. E, como é que eu posso dizer? Incentivando eles a buscar mais, a produzir mais, a investir mais também, a ver outras potencialidades que seu meio de produção tem. E traz a questão do respeito também às peculiaridades regionais, porque cada município tem uma peculiaridade, cada região tem uma forma diferente de consumir determinado produto.
e o que promove, né, o que visa promover a saúde, o acesso à soberania e a preservação da identidade alimentar e cultural da região. Às vezes a gente acha que identidade alimentar e cultural é uma coisa banal, uma coisa simples. Isso aí não precisa dar tanta importância, mas na verdade é muito importante. Porque até os nossos organismos são acostumados a alimentar-se daquilo que tem na nossa região. Perceba você que quando você consome um alimento diferente, você nunca consumiu, às vezes até dá um negócio ruim na barriga, no estômago, né? Dependendo de sua condição, do seu estado físico, do seu estado biológico. Então, assim, é para a gente entender, para a gente ver que valorizar o que é nosso é algo importante, não só para fora, mas também para dentro do nosso organismo. A educação alimentar e nutricional, ela também visa promover a alimentação adequada e saudável, no sentido de prazer cotidiano. Você se alimentar por prazer e não só por obrigação. É muito ruim quando você se alimenta por obrigação, mas quando você se alimenta por prazer, isso é diferente, né? Porque alimentar-se tem que ser um ato prazeroso, de modo a estimular a autonomia do indivíduo e a mobilização social, valorizando, respeitando as especificidades culturais e regionais dos diferentes grupos sociais na perspectiva da SAM, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional e na garantia do direito humano à alimentação adequada. Esse DHA, que vocês já devem ter visto aí nas outras palestras, ele traz justo isso, né? Que eu não preciso apenas ter acesso ao alimento, eu preciso ver em que condições aquele alimento está chegando até mim, quais os meios de produção, qual é a forma de produção, se houve trabalho escravo no meio de produção, se não houve, se houve valorização do agricultor, se houve o uso abusivo de agrotóxicos, por exemplo. Outro ponto importante que a Lausanne traz é a questão da produção do conhecimento e acesso à informação. Se a gente está falando de segurança alimentar e está falando de educação alimentar e sustentável, a gente precisa ter acesso à informação, precisa ter acesso ao conhecimento. Não é simplesmente falar, a Juliana está falando ali, porque ela está falando porque ela achou que essas palavras convêm, porque são bonitas, ou porque ela tem algum conhecimento sobre isso. Então, assim, a gente precisa falar tendo conhecimento de causa, porque a gente vai encontrar muitas barreiras, né, no nosso meio para combater o nosso discurso. Então, assim, a gente precisa ter acesso a essa informação e a Lausanne, ela traz essa possibilidade, né, essa prerrogativa, melhor dizendo. E tudo isso convergindo para a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população. Sem exclusão, né? Sem exclusão, incluindo os grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social. Que principalmente essa questão dos grupos populacionais específicos e pessoas em situação de vulnerabilidade social é algo que é muito bem tratado dentro da segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, quando se tem uma doação, uma compra e doação simultânea do programa Alimenta Brasil, o antigo PAA, o antigo Programa de Aquisição de Alimentos. Então, esses alimentos eles vão ser adquiridos pelo ente federativo, mas eles vão ser doados para populações que estejam em situação de vulnerabilidade social. Para quê? Para mitigar a situação de falta de alimentos daquela população, ou para melhorar um pouquinho, né, aquela condição, aquele acesso que eles têm. Então, eu trouxe aqui alguns instrumentos que devem ser disseminados na produção e no consumo sustentável de alimentos, que vão convergir para os hábitos alimentares mais saudáveis. Eu trouxe aqui as feiras de agricultura familiar, as feiras agroecológicas que tem aí espalhadas em várias regiões do nosso estado, do nosso país, que são feiras que têm uma riqueza enorme, né? Porque nossas agricultoras estão lá e eles não levam só os alimentos para comercializar, mas eles levam também sua sabedoria, levam suas experiências, e isso não é para comercializar, isso é para disseminar, isso é para socializar com o consumidor que vai lá, que não é só um consumidor, não é só um cliente, é um amigo. Então, assim, as feiras são ambientes muito acolhedores. Se você não teve a oportunidade ainda de visitar uma feira da agricultura familiar, visite, que eu tenho certeza que vocês vão se encantar, não só pelo que vocês vão encontrar de produtos, de variedade, mas pelo que vocês vão encontrar de sabedoria popular. Aí tem
Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, é um programa institucional. Aqui em Serraria, por exemplo, a gente tinha uma dificuldade de acesso aos nossos agricultores. Ora porque dizia, mas é porque não tem produto tal, não tem quantidade. Então a gente conversou com um grupo de agricultores e vamos produzir, porque a partir do momento que a gente estiver produzindo, a gente vai poder chegar até eles e dizer, a gente tem isso aqui. Ah, não, mas a gente não tem melancia, por exemplo, a gente não tem abacaxi, mas a gente tem manga, tem caju, tem acerola, tem laranja, tem banana, tem graviola, enfim. E são frutas locais e a partir disso aí as crianças vão poder valorizar o que tem aqui no nosso município. Então, a gente vai com um discurso também que vai nos ajudar. E isso está lá na Lausanne, o acesso à informação, né, ao conhecimento. Não é só você falar por falar, mas você tem que ter conhecimento de causa. E aqui nós conseguimos fazer uma capacitação para as merendeiras no âmbito da segurança alimentar e nutricional, junto com o Conselho de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Rural, o que trouxe curiosidade, né, da gestão escolar, curiosidade das merendeiras também, em servir algo melhor, algo mais saudável. Não que eles não serviam alimentos saudáveis para as crianças, serviam, mas a partir da capacitação, com certeza ficou um conhecimento adquirido a mais, e a partir daí a gente conseguiu salientar algumas coisas, e as portas do PNAE, elas foram abertas com uma maior facilidade. E hoje nós temos um grupo de agricultores que conseguem fornecer semanalmente os alimentos que chegam até a barriguinha das crianças que estão lá. Isso é muito importante. E muitas crianças dizem, isso daqui, olha, foi o tio da minha colega tal que vendeu para a Secretaria de Educação e a gente está consumindo hoje. Essa banana veio do sítio Cajazeiras. Essa laranja veio do sítio Matinha. Então, assim, é importante, né? Até as crianças conseguem identificar de onde está vindo cada produto. E o próprio Programa de Alimentação de Alimentos, como eu falei até anteriormente, acho que eu me adiantei um pouquinho, né? Ele traz a questão de comprar e doar simultaneamente. O Estado, aqui no caso do nosso município, compra os alimentos dos agricultores e faz a doação para o município, para que esses alimentos possam ser doados para famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, esse índice, né, o DHA, o Direito Humano à Alimentação Adequada, ele também busca saber como está sendo produzido. Se as agricultoras, se os jovens também estão envolvidos no processo de produção, se há valorização desse público. É toda uma intersetorialidade envolvida. Não é simplesmente produzir e fazer com que o alimento chegue ao consumidor de qualquer maneira. Então, isso traz autonomia, traz valorização mesmo do meio rural, que é muito importante. E esses alimentos, eles precisam chegar com um valor nutricional, mas também com um valor social, com um valor ambiental, com uma carga positiva boa, né? Uma carga social positiva, que valorize e que empodere todos os entes que estão envolvidos no processo. Por isso que a educação em segurança alimentar e sustentável, ela é de suma importância para que a gente possa conseguir chegar a esse objetivo. Dentro da segurança alimentar e nutricional, acredito que vocês também já debateram sobre isso nas palestras anteriores, tem a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, que ela foi instituída em 2006, é a Lei 11.346. Eu trouxe aqui só algumas ressalvas sobre essa lei, porque, como eu já falei, vocês devem ter debatido anteriormente, nas falas anteriores, até porque nós estamos num evento de nutrição e dietética, e eu acho que nem me convinha adentrar nessa pasta, nesse eixo, mas eu achei pertinente. Então, assim, a partir da Lausanne, da Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, a sociedade ela vem prezando pela adoção de algumas medidas, de alguns hábitos que promovam ações para que essa segurança alimentar e nutricional saia do papel. E não saia do papel apenas como segurança alimentar e nutricional, mas saia também como soberania. Como soberania, que a soberania alimentar é o que vai garantir que todos aqueles outros eixos, que todos aqueles outros pontos possam ser realçados também dentro do processo produtivo. Trazendo também ampliação das condições de acesso a alimentos por meio da produção, ou seja, propiciando diversidade alimentar. Não é que a pessoa vai consumir apenas feijão, arroz e a carne, né?
mas ela vai consumir frutas, ela vai consumir outros vegetais, ela vai ter acesso a tudo isso. Pelo menos é o que se espera, né? Que a gente sabe que está um pouquinho complicado, principalmente hoje em dia. E eles trazem que esses alimentos eles devem ser especialmente produzidos de forma tradicional, que possam ser produzidos por agricultores familiares, que as pessoas tenham acesso às formas de produção, que seja uma forma de produção que vise, que chegue também à sustentabilidade dos agroecossistemas. E que esses processos de industrialização, comercialização, eles possam ser minimizados, possam ser reduzidos, Não é que na agricultura familiar não vai ter modernização, vai ter e deve ter, até porque muitas coisas facilitam, né? A produção, facilitam a colheita, a comercialização, trazem um valor agregado, se você coloca uma embalagem, se você, por exemplo, vende a macaxeira já descascada, congelada, então ali é um valor agregado, vai trazer melhores condições também para o consumidor, que vai trazer uma facilidade. Se você, agricultor, vende um feijão verde já debulhado, então aquilo ali é um processo de modernização. É um processo de modernização que vai trazer mais clientes, com certeza, né, por conta da facilidade, e vai trazer facilidade para quem está levando para casa. Então, a nossa agricultura familiar, ela precisa ter acesso a essas condições de beneficiamento, de valorização também, para que os processos eles possam estar ali de igual para igual. Não é só o agronegócio que pode ficar lá, que ter N condições, mas o agricultor familiar ele não só pode, como deve também ter acesso a muitas outras ferramentas que facilitariam, que trariam um valor agregado melhor aos seus produtos. A Lausanne ela vai tratar também da conservação da biodiversidade, de todos os fatores que estão envolvidos no ecossistema, que estão envolvidos no bioma, tanto animais quanto ambientais e o fator humano também, certo? E a utilização sustentável dos recursos, porque até um tempo desse todo mundo, a água é um recurso natural, ela não acaba, é um recurso natural infinito, né? Mas a gente sabe que não é assim de muito tempo. A gente sabe que tem muita água, tem. Mas em que condições? Essa água está disponível para o consumo humano? Por que a gente não tem água boa para o consumo humano em uma quantidade desejável? Será que é por falta de chuva? Será que é só por isso? É só dizer, é falta de chuva. Não, quando Deus quiser vai chegar a chuva, com certeza. Quando Deus quiser a chuva vai vir. Mas não é só isso, né? A gente também precisa ter ações que converjam para isso, que direcionem para que os nossos recursos ambientais e nossos recursos naturais eles possam estar ali disponíveis. Então, e o que pode promover também a disseminação da segurança e da sustentabilidade no âmbito da alimentação são os dias de campos e intercâmbios entre os agricultores, na parte da troca de experiências e também os consumidores. Porque hoje já há essa abertura, já há essa disseminação de consumidor indo até o local de produção para conhecer como os alimentos são produzidos. Então, isso é muito importante também. Essa é uma ferramenta que pode ser inclusa. E aí tem outras políticas, né, dos governos, dos entes federativos que visam fortalecer a dinâmica de participação, de intersetorialidade dos agricultores e também dos demais entes que participam desse processo de produção e desse processo de disseminação de alimentação e soberania. Os conselhos de direito, eles são muito importantes nesse meio, tanto no âmbito da agricultura quanto no âmbito da saúde. Então, os conselhos que eles devem estar ativos, fazendo parte nos municípios e nas regiões, para que a gente possa chegar a esse patamar, são os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional, que esse conselho ele foi instituído, gente, o nacional, né, o Conselho Nacional, ele foi criado em 1993. E eu, profissional da área, né, da área da agroecologia, digamos assim, eu vim ter conhecimento deste conselho em 2020. Imagine quantas e quantas outras pessoas nunca não ouviram nem falar nesse conselho. Então, aqui no nosso município, em Serraria, ele foi instalado em 2020 e eu tive a grata satisfação de ser convidada a participar. E atualmente ainda estou no conselho, no conselho,
E nós já conseguimos promover as capacitações com as merendeiras, já conseguimos promover as capacitações com as agricultoras da feira e com outras agricultoras também sobre segurança alimentar e nutricional, capacitação de beneficiamento de alimentos. Conseguimos fazer a Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional o ano passado, mesmo ainda vivenciando a pandemia, mas a gente conseguiu fazer em um formato híbrido. E tudo isso vai dando visibilidade, né, ao CONSEA, às formas de produção e enfim. Então, esses conselhos, muitos municípios não têm. Muitos municípios ainda não têm o Conselho da Agricultura. Ou quando tem, ele é simplesmente chamado como Conselho da Agricultura e não como a lei pede hoje, que é que seja Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, assim, imagine se vão ter o CONSEA, né? Então, outro conselho importante também, além do CONSEA, do CMDRS, é o Conselho Municipal de Educação, pois a gente não tem como trabalhar segurança alimentar, não tem como trabalhar valorização dos meios de produção rural, não tem como trabalhar saúde se não tiver o Conselho de Educação, se não trabalhar com a educação. Assim como o Conselho da Saúde, tudo isso, gente, alimento, tudo que a gente consome vai dizer respeito à sua saúde ou à sua não saúde lá na frente. Então, assim, é muito importante que o Conselho da Saúde ele esteja participando. E esses conselhos trabalhando juntos vão conseguir promover a educação também dos conselheiros, né? Porque tem gente que está no conselho, mas às vezes não sabe nem o nome do conselho, gente. Infelizmente, eu não sei se acontece na cidade de vocês que estão me ouvindo, mas tem gente que às vezes não sabe nem o nome do conselho. Ah, eu tô lá, não sei, nunca fui numa reunião. Então, assim, é importante que esses conselhos possam trabalhar juntos, porque a partir daí eles podem se capacitar juntos, né? E ter a formação tanto da sociedade civil quanto da equipe técnica, porque um conselho de direito, ele pede que a maior parte seja de sociedade civil, sim. Mas isso não quer dizer que na sociedade civil e também no poder público não vão ter as pessoas que são capacitadas para tais áreas. Então, assim, eu não posso ter um conselho da saúde sem ter uma nutricionista, eu não posso ter um conselho de educação sem ter uma professora, vai ter só os pais? Não vai. E assim como nos conselhos de agricultura e de segurança alimentar. Então, é bom que também tenham pessoas capacitadas para ajudar nas capacitações, porque isso aí também vai valorizar os recursos humanos do município, né? Que é importante também. Então, assim, só para finalizar, eu espero ter contribuído alguma coisa, né, nessa manhã para vocês. Eu trouxe aqui alguns desafios e estratégias que vão levar até a segurança alimentar, até a produção sustentável de alimentos também, certo? Eu coloquei aqui a questão do desperdício de produção. Então, como eu falei anteriormente, nossos agricultores eles precisam ter acesso à informação, eles precisam ter acesso ao conhecimento e a metodologias e ferramentas eficazes para que eles reduzam, para que eles minimizem as percas no processo produtivo, porque isso é desperdício de alimento, é desperdício de tempo. Então, assim, eles precisam ter o mínimo de tecnologia disponível para que possam trazer até nós o melhor possível. As questões políticas, que aí vai trazer a questão das políticas institucionais, que é o PAB, o PENAI, as condições de infraestrutura e acesso às estradas que dão acesso ao escoamento de produção, principalmente nesse período de chuva. A gente sabe que muitas estradas aí dos interiores ficam inacessíveis. Então, assim, não tem como o agricultor trazer sua produção para a cidade, assim que muitas vezes também não tem como nós da cidade chegar até o agricultor, porque as estradas ficam sem acesso. Também a questão de assistência técnica para os nossos agricultores, isso é muito importante, técnica e gerencial para os nossos agricultores, porque às vezes eles deixam de produzir um pouquinho mais ou com mais qualidade, porque eles não têm acesso à informação, não têm assistência técnica, não sabem como fazer. Então, as políticas precisam chegar a esses agricultores para que eles possam ter acesso a essa assistência técnica e possam produzir de maneira melhor e mais eficaz. A questão das mudanças climáticas, né, que aí passa vários fatores, também é uma ação humana, principalmente uma ação humana, a gente sabe que tudo que a gente faz interfere, tanto no clima quanto na biodiversidade, e também na escassez de recursos ambientais, de recursos naturais. A multiplicação da produção agroecológica, a gente precisa disseminar as formas de produção agroecológica em diversas regiões, a gente precisa valorizar isso. E a gente precisa não só falar, mas a gente precisa fazer, né? Porque às vezes eu já vi profissionais aí que falam, agroecologia é linda, agroecologia é aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí quando você chega no sítio daquela pessoa, lá é de outra maneira. Então, assim, a gente precisa também viver o que a gente fala,
para que a gente possa ser exemplo. A diversidade da produção, não adianta querer que um agricultor tenha só, por exemplo, coentro e alface, ele tem que ter couve, ele tem que ter tomate, ele tem que ter pimentão, porque o mercado consumidor é exigente. Eu, por exemplo, eu não vou querer ir na casa de um agricultor, no sítio de um agricultor, comprar só couve e alface, aí ter que ir em outro comprar abóbora, ter que ir em outro para poder adquirir minha tomate. Preferencialmente a gente quer adquirir tudo num cantinho só, até porque fideliza, né, o consumidor. E o trabalho conjunto dos profissionais do meio rural, que aí vai envolver os agroecologistas, os agrônomos também, os técnicos agrícolas, com os profissionais da nutrição, que vai envolver tanto o nutricionista, mas também os técnicos em agroindústria, que tem muito a contribuir para esse meio da nutrição. A equipe da saúde como um todo, que lá a gente sabe que tem, na equipe da saúde tem vários profissionais que podem e devem contribuir, e os conselhos de direitos, que aí são aqueles que eu citei, né? O CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, o CMDRS, o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, o Conselho da Educação e o Conselho da Saúde. Então, todo mundo trabalhando junto, a gente consegue chegar nesse patamar de trazer uma produção sustentável de alimentos para a promoção de hábitos alimentares saudáveis. Então, gente, isso foi a minha singela contribuição. Eu espero ter suprido um pouquinho, pelo menos, a expectativa de vocês. Infelizmente, eu não consegui apresentar, né, o slide, a apresentaçãozinha direitinho como eu tinha preparado. Tive um problema com o meu computador e não estou podendo sair de casa para poder consertar, enfim. Estou de resguardo ainda, mas isso não vem o caso, mas eu não podia deixar de contribuir de alguma maneira, certo? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou ficar à disposição. Eu vou me comprometer com a equipe do evento de posteriormente eu estar mandando essa apresentação, porque aí eles podem socializar com vocês, tá certo? E vou estar disponível para responder as perguntas. E muito obrigada pela atenção. Desculpem, né, qualquer coisa, qualquer falha também. E agradecida a toda a equipe do evento pelo convite. E dizer que esse evento está sendo maravilhoso, muito rico, de muita sabedoria também. E de muita partilha. Então, até mais. Fiquem todos com Deus e qualquer coisa estou à disposição.